Olá a todos, meu nome é Guilherme da EUTools. Nesta aula nós vamos falar sobre sensor de chuva, pessoal, que é esse que vocês estão vendo aqui. Ó. Esse aqui é um sensorzinho simples, ele já vem com o padrão de adaptação Groove, tá certo? Mas vocês encontram ele também aí no Mercado Livre e em outros sites para que vocês possam adquirir esse sensor, beleza? Geralmente ele vem com 3 pinos, então é o pino de sinal, o VCC e o Terra. E aqui, pessoal, o princípio de funcionamento dele ele é bem tranquilo, tá certo? Bem tranquilo de entender. Então vocês podem observar que tem algumas trilhas aqui. Vocês podem observar essas trilhinhas. E bem aqui, pessoal, olha lá que eu estou mostrando, tem um resistor de pull-up aqui. Então, o sinal que você lê, você vai fazer uma leitura digital. Então aqui basicamente o que nós vamos fazer é o seguinte. Tem chuva ou não tem chuva, tá certo? O sensor está molhado ou não. Então, é uma leitura digital, 0 ou 1. E aqui, esse resistor de pull-up, ele permite que você faça uma leitura e se não tiver água, se não tiver molhada essa extremidade aqui, essas trilhas que vocês estão vendo, ele retorna 1 para a gente. Então, é isso que nós vamos ler lá no Python, tá certo? Comunicação utilizando aquela técnica do Arduino emulando o Radioin. Beleza? E aí, quando tem água, vocês vão ver daqui a pouquinho isso aqui funcionando. Quando tem água, ele é como se fosse um botãozinho, um push button, quando você pressiona o botão. Então ele lê aqui a referência, o GND, o Terra, e retorna 0 para a gente, lá no Arduino. E aí, dessa forma, você sabe se tem chuva ou não. Tá certo? Então, antes de mostrar ele funcionando, vou mostrar o firmware para vocês aqui, como é que ficou. Então é o firmware base do Arduino emulando o Radioin, ele está bem aqui. E pessoal, a única coisa que eu fiz aqui, muito simples, é a seguinte. Então, ó, dentro da verificação de quando chega a solicitação do Python, tá certo? Ele está verificando aqui se tem 52 bytes na serial. E se é para ele o pacote, tudo aquilo que nós já comentamos, tá certo? Que é simbolizado aqui pelo byte 8 do nosso pacote de dados, de 52 bytes. Ele aciona os LEDs e tudo mais. E aí, pessoal, nessa variável, que na verdade eu já aproveitei ela, né, a variável leitura DC0, eu faço uma leitura digital na porta 10. Por que na porta 10, pessoal? Porque é onde eu liguei, exatamente onde eu liguei o meu sensor. Deixa eu mostrar para vocês que está bem aqui. Beleza? E aí esses dois LEDs para indicar aí a transmissão e recepção de dados. Eles estão apagados porque eu já estava com o setup rodando. Deixa eu resetar ele aqui. Vocês podem observar que os LEDs agora acenderam. Beleza? E aí as ligações ficaram da seguinte forma, pessoal. Bem tranquilinho aqui. Os LEDs, o Groove LED que vocês viram, né? Tá, que está bem aqui, ó. O Groove LED está ligado nas portas 4 e 5, só lembrando aí são dois LEDs, portanto duas saídas digitais. E o meu sensor, vou até pintar ele de vermelho aqui para destacar para vocês, eu liguei ele neste Groove, neste conector Groove aqui, na porta digital 10. Beleza? E aí, pessoal, lá no firmware não tem segredo nenhum, eu faço uma leitura e salvo nessa variável aqui, uma leitura digital na porta 10, e finalmente eu insiro essas informações aqui no pacote de dados. E elas estão indo nos bytes 17 e 18, que é uma pergunta que vocês poderiam me fazer agora. Poxa, poderia utilizar uma variável booleana para fazer esse tipo de leitura? Você só quer saber se é 0 ou 1, tá certo? Um true ou false, por exemplo. A resposta é com certeza, você deve utilizar uma variável booleana. Eu só utilizei uma variável aqui, que na verdade ela é uma variável inteira, que está bem aqui, declarada, né, pessoal? Variável de 2 bytes, só para facilitar a montagem dessa aula aqui e tudo mais. Mas tranquilo, pessoal, você pode simplesmente utilizar uma variável booleana que vai funcionar da mesma forma. Inclusive, você nem precisa quebrar a informação do jeito que nós estamos fazendo aqui, beleza? Então é simplesmente fazer a leitura da variável e pronto, você não colocar ela no pacote aqui, beleza? E aí nem precisa fazer esse esqueminha aqui de dividir por 256 e no próximo byte você colocar o resto da informação e tudo mais. Então, a resposta é sim, perfeitamente possível de você utilizar uma variável booleana para esse tipo de aplicação. Tá bom? Eu, como já tinha uma variável inteira aqui, eu até aproveitei ela para esta aplicação. Tá certo? E o resto aqui é tudo igual, pessoal. Contagem do pacote, depois eu escrevo o pacote na serial novamente, devolvendo ele para o Python e posteriormente eu apago os dois LEDs, indicando lá a comunicação. Tá certo? Então, é isso. O resto é igual ao código padrão do Arduino emulando o Radioin. Ok? Então, pessoal, vamos ao Python, mostrar para vocês aqui funcionando.
Eu vou rodar o Python, vamos dividir a tela, vamos ver se eu consigo deixar aqui as duas coisas ao mesmo tempo. Olha lá, que legal. Beleza. E aí, pessoal, vamos então finalmente executar o Python aqui. Beleza? Demorou um pouquinho, mas é isso aí. Tempo de processamento do meu computador. Ok? Tá certo. Digite o número da serial. Eu sei que a serial do meu Arduino aqui é 34. Estou usando um Arduino Uno com Shield Groove. Então, vou digitar 34 aqui na serial. Observem que ele resetou aqui o meu módulo já abriu a comunicação do computador com o meu Arduino. Entre com a opção, então 1 realiza a medida e entre com o número de medidas. Vou colocar aqui 1000 medidas para ele ficar sempre fazendo as leituras. E olha lá, pessoal, aqui já houve a comunicação, como vocês estão vendo, né? Aí tem um tempo aí entre as leituras e os LEDs eles começam a piscar, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Então, ok. Agora, pessoal, observem que a chuva aqui, né, a variável em que eu estou coletando os dados, nesse texto aqui, chuva está sendo igual a 1. Por quê? Porque é exatamente aquilo que eu falei para vocês com relação ao resistor de pull-up. Então, como essa trilha aqui não está ligada ao terra, eu não tenho uma leitura diferente de 1 aqui. Né? Ele está lendo o resistor de pull-up para 5 volts. E aí, pessoal, deixa eu só fazer assim. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Bem tranquilo. Eu vou utilizar um papel que está aqui. Olhem lá na câmera. Vou até maximizar isso aqui e deixar o Python meio que aqui de lado. Espero que vocês estejam conseguindo ver aqui essa informação. Então, olha lá. Eu vou molhar o papel. Estou aqui com um papelzinho. E vou molhar o meu sensor. Certo? Então, vejam só aqui o meu sensor. Vou provocar um curto-circuito nessas trilhas. E é como se fosse uma chave tátil, tá, pessoal? Um botãozinho que você pressiona ele. E aí, observem que aqui vai mudar. Beleza? Então, vamos fazer esse procedimento. Então, estou aqui com um copo d'água. Vou molhar o papel. E agora, molhar o meu sensor aqui. Ó. E vejam só o que acontece. Aqui ele leu 0. Vamos molhar novamente. Olha lá que legal, pessoal. Então aqui, deixa eu molhar mais ainda. Agora já era. Pronto. Aqui já ficou uma gota d'água aqui bem grandona. E aqui praticamente ele vai ler 0 em todas as medições. Tá certo? Então observem lá. Que legal. Então aqui, pessoal, é uma aplicaçãozinha bacana, tá? Quando nós estivermos trabalhando com rede de sensores, que é são os próximos módulos aí do nosso curso, o que vai acontecer? Eu quero saber se daqui a 200 metros, por exemplo, 300 metros de onde eu estou, tem umidade, não tem, o sensor está molhado, não está, ou se está chovendo, por exemplo, entendeu? Então, bem legal aí. Isso aqui, inclusive, pode ser uma espécie de precaução para o seu nosso sensor sem fio. Porque você não sabe o que está acontecendo lá. Alguém, de repente, pode molhar o seu sensor e aí, portanto, estragar ele. Né? A gente sabe que na elétrica aqui a gente não se dá muito bem com água, tá certo? Provoca um curto-circuito aí. Brincadeiras à parte, mas é isso aí. Então, você consegue saber a distância se estão molhando o seu sensor ou não através de um sensor de chuva, por exemplo. E outras técnicas aí. Beleza? Então, para finalizar aqui, deixa eu limpar a gotinha d'água. Vamos ver se ele volta a ler 1 aqui na minha saída. Vamos ver. Olha lá, aqui eu já limpei a gota d'água e observem aqui no Python, ó, ele está lendo 1. Certo? Então é isso aí, pessoal. E agora, só para finalizar, deixa eu mostrar aqui no Python como é que ficou. Deixa eu só dar um jeitinho de cancelar o meu Python aqui. E vamos estudar ele bem tranquilo, tudo igual aqui no Python também. Só a observação é aqui onde eu estou coletando a informação. Ó. Se o comprimento da mensagem for igual a 52, eu tenho essas 3 variáveis aqui de praxe, né? Coletando aqui no pacote 17, no pacote 18, e aqui eu estou montando a informação novamente. Finalmente, eu printo essa informação aqui na nossa tela e ao mesmo tempo no nosso arquivo em TXT. Tá certo? Então, é isso. Muito obrigado aí pela atenção.
curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal. Um forte abraço e fiquem com Deus.